versículo 4 em diante. Filipenses 3, versículo 4 em diante. Quem achou diz glória a Deus? Glória a Deus. Com esse glória aí, parece quase que uníssono, né? Eu vou estar lendo então aqui o texto da palavra de Deus. Peço que vocês acompanhem com as suas vidas abertas. Diz assim a palavra de Deus: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como história para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, o texto é grande, o texto é longo, e se eu quiser realmente ser claro e objetivo naquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para transmitir a você, eu tenho que começar aí a destacar aquilo que eu quero mencionar. Nós terminamos aí falando de soberana vocação, né? O apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O tema da mensagem é: buscando o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Irmãos, primeiro nós temos que entender, eu fiquei pensando sobre isso. Chamado e vocação, tem diferença? Existe diferença entre chamado e vocação? E eu fui estudar sobre esse assunto e eu entendi que todo vocacionado nem sempre é um chamado, mas todo chamado é um vocacionado. Então existe diferença sim entre chamado e vocação, né? Então existem as vocações seculares, as vocações naturais, que são dadas a cada ser humano sobre a face da terra, independente dela ser crente, independente dela conhecer a Deus ou não. Todo ser humano é dotado de vocação, todo ser humano tem vocação, mas nem todo ser humano é chamado, e nem todo ser humano está desenvolvendo a sua vocação debaixo do chamado. E quando o apóstolo Paulo, irmãos, ele escreve aos Filipenses, ele está falando sobre isso. Ele está falando sobre vocação, ele está falando também sobre a questão do prêmio da soberana vocação. E o apóstolo Paulo, ele quer destacar aqui que existe uma soberana vocação. Existem as vocações, como eu acabei de citar, as vocações naturais. As vocações, elas podem ser seculares ou espirituais. Agora o chamado é intrinsecamente espiritual, mas existe uma soberana vocação. E quando a gente usa a palavra soberano, o que quer dizer? É uma vocação que está acima de todas as demais vocações, porque ela é soberana, uma soberana vocação. Então Paulo está dizendo: a soberana vocação, eu caminho todos os dias da minha vida olhando para a soberana vocação e para o prêmio da soberana vocação. E no entendimento
soberana vocação de Deus para nós, está no chamado de Deus para nós, primeiro, para nos tornarmos participantes do seu plano de salvação. Primeiro, Deus chama a cada um de nós para sermos salvos, e em sendo salvos, à medida em que nós, no momento em que nós aceitamos a Cristo na nossa vida como Senhor e nosso Salvador, dentro dessa experiência de salvação, existe uma soberana vocação. Então você fala assim: pastor, o que é a soberana vocação? O que é essa vocação que está acima de todas as demais vocações? A soberana vocação de Deus em Cristo Jesus para todos os crentes é sermos cristãos. Amém, queridos? Fala para o seu irmão assim: a soberana vocação é ser cristão. Irmãos, a maior vocação de todas que você recebeu de Deus em Cristo Jesus é a vocação de ser um cristão. É a vocação de fazer a maior obra, o maior serviço, o maior trabalho, o trabalho mais honroso, o trabalho mais dignificador que o ser humano pode fazer na face da terra, que é o trabalho de servir a Deus, que é o trabalho de promover o reino de Deus na terra em Cristo Jesus. Porque essa vocação, ela está fundamentada em Cristo, ela só pode ser vivida em Cristo. Irmãos, e nós somos chamados para viver essa soberana vocação. O apóstolo Paulo, irmãos, ele entendia que todas as vocações são importantes, mas todas elas precisam estar subordinadas à soberana vocação de Deus, que é sermos cristãos. Por exemplo, quando a gente fala de vocações, a gente tem aqui hoje, aqui no santuário, você tem os bancários, psicólogo, professores, né? Temos bombeiro, temos mestre de obra, temos comerciante, temos candidato a dentista, que daqui uns dias vai ser dentista, enfim, temos inúmeras vocações. Mas, irmãos, quando nós pensamos nessas vocações, para que elas nos foram dadas? Por dois motivos: para a nossa realização pessoal, mas também para nós servirmos na sociedade. Você não recebe apenas uma vocação para você mesmo, é que nem uma árvore que dá fruto. A árvore que dá fruto, ela não come dos próprios frutos, ela dá fruto para que outros se alimentem daqueles frutos. Então você recebe uma vocação para que outros possam se servir da vocação que você tem. Mas, o que Paulo está dizendo para mim e para você? Não basta você ser um bom bombeiro, não basta você ser um bom bancário, não basta você ser um bom psicólogo. Você precisa, como bombeiro, como bancário, como psicólogo, você precisa ser um bom cristão. É isso que ele está dizendo. Por melhor que você seja no desempenho da sua vocação secular, a soberana vocação, ela está acima de tudo isso. E hoje na sociedade, irmãos, Deus não está apenas chamando pastores, Deus não está apenas chamando levitas, Deus está chamando vocacionados em várias situações da sociedade, para que possam viver a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que estamos aqui somos chamados a viver em Cristo. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha no seu coração esse entendimento que a soberana vocação de Deus é ser cristão, é ter uma vida que se assemelha à vida de Cristo. E dentro desse entendimento, ele olha para o prêmio da soberana vocação, porque todo aquele que tem uma vocação e a desempenha da melhor maneira possível, o que acontece com essa pessoa? Ele é respeitado, ele é reconhecido, né? ele é homenageado, e muitas vezes ele é o quê? Premiado. Então, quando nós olhamos para a nossa vida como cristãos, o apóstolo Paulo, ele se olhando como cristão, ele olhava para o prêmio da soberana vocação de Deus. E quando ele olha para esse prêmio, nos versículos que nós vemos aqui 3 prêmios que são para ser recebidos na eternidade. E 3 deles estão relacionados com a eternidade, o momento quando nós vamos partir desse mundo, ou pela morte ou pelo arrebatamento. E o apóstolo Paulo, ele olhava para esses 3 prêmios. O primeiro deles é a ressurreição dentre os mortos. Ele falou assim: eu quero viver esse negócio da ressurreição, eu quero experimentar essa ressurreição dentre os mortos. E claro que nas entrelinhas ele também está falando da glorificação, aquele momento quando ele vai sair desse corpo corruptível e vai receber aquele corpo glorioso, incorruptível, igual ao corpo do Senhor Jesus. E a terceira situação é a entrada nos céus. Então todas essas situações são prêmios
da soberana vocação de Deus, que é viver como um cristão fiel, um cristão comprometido com Deus nessa terra. Mas havia um prêmio, irmãos, que se nós não analisarmos assim de maneira detalhada, a gente passa batido no texto. Um prêmio que não é para ser vivido depois da morte ou depois do arrebatamento. Um prêmio que já é para a gente viver ele e desfrutar dele aqui na terra, que é o pleno conhecimento de Cristo e a condição de ganhar ou conquistar uma identificação com a vida de Cristo aqui. Paulo, ele era fascinado pelo conhecimento de Cristo. Ele diz assim: eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, eu quero me conformar com Ele na sua morte, eu quero ser como Ele é, eu quero viver de forma prática e perfeita a vida de Cristo na minha vida, eu quero viver de forma prática e perfeita o pensar de Cristo, o agir de Cristo, o viver de Cristo, a manifestação das virtudes do caráter de Cristo na minha vida. É um anseio, eu quero esse prêmio e eu quero viver esse prêmio aqui, já na terra. E quando o apóstolo Paulo ele compartilha isso com os filipenses, ele não estava apenas dizendo de algo que ele ansiava muito, ele estava dizendo de algo que ele queria que os filipenses também quisessem vivenciar. É como se ele quisesse influenciar a igreja, dizendo: o que eu quero viver em Cristo, você também pode viver. Essa plenitude da vida de Cristo, essa identificação com a vida de Cristo, não é só para mim, é para você. Eu e você podemos viver isso. E aí ele começa a dizer o seguinte: para que eu possa viver isso, para que você possa viver isso, 3 coisas precisam acontecer na nossa vida. E a primeira delas, queridos, quem quer ter uma vida identificada com Cristo nessa terra, antes de partir daqui, levanta a sua mão e reflete a vida de Cristo, que reflete o caráter de Cristo, uma vida que é caracterizada pelo poder de Deus. A vida de Cristo é uma vida de poder, uma vida não apenas para fazer coisas extraordinárias, mas para viver de um modo extraordinário na terra. Essa vida nós podemos viver, só que para você viver, para que eu possa viver essa vida, primeiro, eu tenho que encarar com insatisfação a minha imperfeição pessoal, para que eu possa crescer. Ou, em outras palavras, eu não posso me conformar com o crescimento que eu já alcancei. Você nunca vai crescer se você já se acostumou com o crescimento que você alcançou. Você nunca vai evoluir, você nunca vai avançar se você se conformou e se acomodou na vida. Queridos, só cresce, só avança e só evolui quem não se conforma com aquilo que já conquistou. Martin Lloyd Jones, um grande teólogo galês, ele disse algo tremendo. Ele disse assim: ninguém progride na vida cristã sem um senso de insatisfação. Uma das características do verdadeiro santo de Deus é um sentimento de descontentamento com o nível de crescimento espiritual alcançado. É aquela pessoa que está sempre olhando para dentro de si e dizendo assim: diante da vida que Deus preparou para mim, eu preciso melhorar, eu posso melhorar, eu quero melhorar e eu vou melhorar em Cristo. É aquela pessoa que ela olha para dentro de si e ela começa a entender que ela tem imperfeições na sua vida que precisam ser corrigidas, que precisam ser tratadas por Deus. E quando o apóstolo Paulo ele fala aqui nesse texto, queridos, ele diz: eu não julgo que já tenha alcançado, porque ele olha com humildade para a sua vida, reconhecendo que ele ainda precisava alcançar essa perfeição, essa plenitude, ele precisava melhorar. Eu quero perguntar para você, querido, com toda humildade no seu coração, você tem olhado para a sua vida nesse tempo e realmente você tem tirado tempo para fazer aquele autoexame do seu coração, e depois de fazer esse autoexame você tem entendido que você pode e precisa melhorar? Irmãos, o problema de muitos crentes hoje é a acomodação. Muitos crentes simplesmente pararam de crescer. Muitos crentes se acostumaram com o conhecimento bíblico que já adquiriram. Muitos crentes se acostumaram com o nível de espiritualidade que atingiram e simplesmente estagnaram. Pararam de crescer na sua vida de oração, pararam de crescer no conhecimento da palavra de Deus, pararam de crescer dentro do ministério que Deus confiou. Tem muitos ministérios que estão parados, tem muitos ministérios que estão sendo levados ou conduzidos
sem poder, sem autoridade, porque muitos crentes pararam de crescer, muitos crentes se conformaram, muitos crentes simplesmente estagnaram na vida. Irmãos, é doído você olhar para uma pessoa e ver que aquela pessoa estagnou, que ela desistiu de si mesma, que ela desistiu do seu crescimento, que ela simplesmente achou que está bom ficar como está. Irmãos, não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós cresçamos. A vontade de Deus é que nós, cada um de nós que está aqui, venhamos a crescer em Cristo. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo: eu preciso crescer em Cristo, eu não posso me conformar. Muitos de nós, queridos, estamos nos conformando porque, sem perceber ou percebendo, estamos nos afastando de Deus. E eu sempre digo que quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós vemos as nossas imperfeições. Quanto mais longe de Deus nós estamos, menos nós vemos as nossas imperfeições. Isaías, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, no seu chamado, diz a palavra de Deus que Isaías ele entra no santuário e ele diz assim: eis que os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos, e a orla do seu manto enchia o templo, e ao redor do seu trono havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os olhos, e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E aí ele diz assim: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que fez ele ver a sua impureza? O que fez com que ele pudesse olhar para a sua vida e ver que ele tinha lábios impuros? O que fez com que ele pudesse olhar para as pessoas e ver que as pessoas que estavam à sua volta também tinham lábios impuros? A sua proximidade de Deus. Quanto mais perto da santidade de Deus nós estamos, irmãos, aquela santidade é como se fosse um refletor de luz intensa que mostrasse para nós toda a escuridão que está na nossa vida, todo o erro, toda a falha, toda a impureza que está em nós. Quanto mais intimidade com Deus nós temos, mais a gente tem o senso de que precisa melhorar, mais a gente tem o senso de que a gente precisa mudar situações da nossa vida. É tempo de você, cristão, crente da Igreja Batista Itatiaia, assumir a rédea do seu crescimento espiritual. Não entregue as rédeas do seu crescimento espiritual nas mãos do diabo. Não entregue as rédeas do seu crescimento espiritual na mão das circunstâncias. Porque tem gente que fala assim: ai pastor, eu não estou crescendo porque é o diabo, eu não estou crescendo porque é o coronavírus, eu não estou crescendo porque são os problemas. Irmãos, mentira. Você não está crescendo porque você se acomodou. Você não está crescendo porque você está jogando a conta de algo que é tua responsabilidade em outras situações. E hoje nós estamos vivendo um tempo de acomodação. Muita gente se acomodou, se conformou, e por isso não está avançando. Irmãos, tem muita gente que com a epidemia está tendo dificuldade de muitas vezes buscar a Deus, sim. Mas tem muita gente que tem a oportunidade de ler a Bíblia em casa, de orar em casa, né? De estar até mesmo na igreja nos dias de culto, e não vai, né? Não vai. Por quê? Porque as coisas do mundo começaram a brilhar mais forte, né? Os interesses da carne começaram a falar mais alto, e aí a minha vida espiritual, o meu crescimento, a minha identificação com Jesus, ela está ficando para trás. Você que está aqui nessa noite, Deus está confrontando o teu coração, sabe por quê? Porque Ele quer mais de você, Ele quer mais da sua presença, na presença dEle. Deus quer mais de você com Ele, mas você precisa querer mais de Deus também na sua vida, porque um relacionamento, irmãos, de mão dupla. Um relacionamento com Deus deve ser um relacionamento de amor, estabelecido na perfeita mutualidade, aonde um se entrega para o outro na mesma proporção que o outro também se entrega. Deus não pode simplesmente se entregar a você e você não se entregar a Ele. Irmãos, quantos crentes estão deixando de se entregar a Deus, mas estão se entregando aos prazeres, às diversões, às situações lá de fora? Deus
quando der tempo. Igreja, se não demorar muito culto eu vou. Igreja, deixa para depois, não é essencial. Irmãos, é essencial crescermos em Cristo nesse tempo. É essencial que Cristo cresça em nós nesse tempo. Porque é um tempo, irmãos, de esfriamento espiritual. É um tempo, irmãos, de falsas doutrinas. É um tempo, irmãos, de tantas dificuldades que têm vindo sobre a terra. É um tempo de cumprimento de profecias bíblicas, aonde as situações estão acontecendo não para você ficar mais forte na fé, mas para você desanimar, para você jogar toalha, para você desistir de andar com Deus. Então é um tempo que você tem que se esforçar mais. O apóstolo Paulo diz: eu preciso deixar as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que prosseguir para o alvo. Amém, irmãos? Quantos entenderam o que eu quis dizer aqui? Levanta a mão. Irmão, se você, de alguma maneira, nesse tempo que você está vivendo hoje, deixou a frieza entrar no teu coração, você pode se levantar contra isso. Você pode começar a se ajoelhar e dizer: não, isso não tem nada a ver com a vida que eu tenho em Deus, que eu tenho em Cristo, pelo poder de Deus. Não tem nada a ver. Eu fui chamado para realmente viver para a glória de Deus. Eu não aceito isso na minha vida. Nós podemos nos levantar, nós podemos ser diferentes nessa terra. Amém, queridos? Segundo ponto: se você quer o prêmio da soberana vocação de Deus, que não é apenas a entrada no céu, a ressurreição dentre os mortos, a glorificação, quando você encerrar sua carreira aqui, mas você quer uma plena identificação com Cristo, você quer viver realmente uma vida cheia da presença de Cristo, você tem que esquecer e deixar para trás as coisas que atrapalham o processo. Todos nós estamos no processo. Ter uma vida de plena identificação com Cristo é um processo. Martin Lloyd-Jones também disse algo muito interessante. Ele disse assim: a salvação é instantânea como justificação, mas a santificação não é instantânea. Não existe santificação instantânea. Santificação é um processo. É um processo de crescimento, é um processo de renúncia, é um processo de abandono do que é errado, é um processo de abraçar o que é certo, é um processo de deixar a cada dia os desejos da carne para abraçar os desejos do Espírito. É um processo. Você não cresce da noite para o dia, você cresce a cada dia um pouquinho. E para crescer você tem que se esforçar bastante. Para isso você tem que deixar as coisas, esquecer as coisas que atrapalham o processo. E eu enumerei 3 coisas que atrapalham o processo de crescimento da vida do crente. São as situações que nos vinculam ao mal. Primeiro, o mal externo. O que é o mal externo, pastor? É o mal que nos vitimiza. É aquele mal que vem contra nós e nos fere, nos vitimiza, nos faz sofrer. É o mal praticado pelas pessoas contra nós. É aquele mal que tem o poder de gerar na nossa vida lembranças amargas, lembranças dolorosas. Quantos aqui, em função de um mal recebido por parte de alguém, já guardou muitas vezes no coração uma lembrança ruim, uma lembrança dolorosa, uma lembrança amarga que foi difícil de você esquecer? Quantos já passaram por essa experiência? Várias pessoas, né? E se a gente não souber resolver essas questões da nossa vida, queridos, essas situações do mal externo que vem, que nos fere, que nos machuca, que gera lembranças amargas na nossa vida, sabe o que acontece? 2 coisas: a gente adoece, a gente fica doente, emocionalmente e espiritualmente. Tem crente doente dentro da igreja, espiritualmente e emocionalmente. Por quê? Porque não consegue deixar para trás o mal recebido por parte de outras pessoas. E quando você não consegue deixar para trás o mal que foi praticado contra você, você começa a enfermar por dentro, você começa a perder sua tristeza, a sua alegria, começa a ver tristeza no seu coração, e pior, aquele mal começa a te contaminar com mágoa, com rancor, com ódio, com ausência de perdão. E aí eu pergunto para você que está aqui, vamos fazer um exercício mental aqui rapidinho. Um crente magoado, rancoroso, com ausência de perdão, com ódio no coração, ele vai se identificar com Jesus, irmãos?
Ele vai conseguir se identificar com Cristo? Não. O que você tem que fazer? Deixar para trás. Pastor, mas não foi o Senhor que foi ferido, eu sei. Mas você tem que deixar para trás. Você tem que deixar. Você tem que colocar uma pedra. Você tem que liberar perdão. Você tem que resolver essas questões da sua vida, porque senão você não avança. Você não vai para frente. Você não vai adiante. Você não prospera espiritualmente em relação a desenvolver o caráter de Cristo. A identidade de Cristo em você fica amarrada. Ela fica travada. Por quê? Porque o mal que você recebeu por parte de alguém está travando a sua vida. Porque você não consegue abandonar, vamos dizer assim, a dor, o sofrimento que aquilo gerou no seu coração. Um outro tipo de mal, que muitas vezes, irmãos, nós temos que nos vincular dele, é o mal interno. Aí já não é o mal que foi dos outros, é o mal que foi da gente mesmo. Fala para o seu irmão assim: cuidado com o mal que está dentro de você. Nossa, pastor, mas tem mal dentro de mim? Pior que tem, irmãos, dentro de nós todos. Sabe por quê? Porque ainda nós carregamos a velha criatura. Sabia disso? A velha criatura está aí, ela não morreu. Ela às vezes está adormecida, às vezes ela está quieta, às vezes ela está ali deixada de lado, mas ela ainda está viva, ainda está presente. A velha criatura. E Paulo, irmãos, quando ele olhava para o seu passado, ele via o velho Paulo. E quem que era o velho Paulo? O velho Paulo era aquele homem que, dominado pelo mal, produzido pelo pecado, através do pecado na sua vida, era um homem que vivia debaixo de uma cegueira espiritual, que fazia dele um homem escravo, escravo da violência, escravo, irmãos, do engano religioso, que o levava a ferir pessoas, até matar pessoas inocentes, em nome de uma fé errada. Paulo olhava para trás, ele via todas essas situações, e ele dizia: para que eu possa crescer em Cristo, essas coisas têm que ficar para trás. Paulo foi um homem cruel, foi um homem rude, foi um homem que consentiu e presenciou a morte de Estevão, apedrejado. Estevão foi apedrejado na frente de Paulo. Paulo estava lá. Ele viu o apedrejamento de Estevão. E todo mundo tinha medo de Paulo. A fama dele não era boa. Irmãos, a nossa fama, quando a gente anda no pecado, não é boa. Nunca é boa. E Paulo, irmãos, ele olha para trás e ele diz: eu vou esquecer todas essas coisas. Porque, irmãos, Paulo, ele sofreu muito pelo mal praticado pelas pessoas. Ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele foi aprisionado várias vezes. Ele sofreu naufrágios. Enfim, tudo isso fruto do mal que ele sofreu. E também ele se via, muitas vezes, como aquele que praticou o mal, mas todas essas coisas ele queria deixar para trás. E nós temos que deixar para trás. Temos que deixar para trás a nossa velha identidade. São manias do passado, são desejos do passado, que nós carregávamos no nosso coração, e muitas vezes eles querem voltar à tona, em época de pandemia, onde a gente não lê a Bíblia, onde a gente não ora, onde a gente não está na presença de Deus. A velha criatura, ela se fortalece com a Netflix, ela se fortalece com a televisão, ela se fortalece com as coisas que estão mais presentes na nossa vida, e ela começa a ficar robusta, e ela fala: estou chegando aí com tudo, para levar você a viver as coisas ruins, negativas, que você já viveu no passado. E se nós deixarmos, irmãos, a velha criatura, ela destrói ou fere a nova criatura que foi construída e gerada em nós por Cristo. Então, nessa noite, deixe para trás tudo aquilo que fazia parte do seu passado. Mas eu vejo que a coisa mais difícil do ser humano hoje deixar para trás, em relação às coisas do passado, não é tanto o mal recebido e nem o mal praticado, mas são aquelas situações, as práticas e os meios que nos levaram ao sucesso, que nos levaram à prosperidade e à riqueza financeira, quando nós estávamos no pecado. O apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, quando ele fala da sua vida, aqui nós lemos aqui no versículo 4, ele diz assim: ainda que também podia confiar na carne,
Se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça irrepreensível. Enfim, tudo isso eram situações que davam a ele riqueza, status, poder. Só que ele falou: tudo isso para mim agora é nada diante de quem? Diante de Cristo. Aí você fala assim: puxa, pastor, mas como é que isso se encaixa nos dias de hoje? Vamos imaginar que o dono de um motel se converte a Cristo hoje. Toda a riqueza que ele conseguiu, todo o patrimônio que ele adquiriu, veio do motel, da boca de fumo, da boate. E aí? Eu aceitei Jesus. Eu pergunto para os irmãos: é fácil deixar para trás? Quando é uma coisa que interfere no meu bolso? Quando é uma coisa que interfere nas minhas riquezas pessoais? Mas se eu estou em Cristo, eu tenho que entender que tudo aquilo que não é compatível com a vida que eu agora vivo em Cristo, eu tenho que deixar para trás. O que Paulo estava dizendo aqui, irmãos? Eu tinha honra, eu tinha status, eu tinha poder, tudo isso eu deixei para sofrer ao lado de Jesus. Por isso que ele estava dizendo: me conformando com Cristo na sua morte, me tornando igual a Ele, participando da comunhão dos seus sofrimentos, deixando para trás a riqueza do mundo, né? Imagina, o que você faria no lugar de uma pessoa dessas que eu citei aqui agora, né? Imagina, Gabriel, você é dono de um motel, você se converte, e o motel financia o quê? O sexo ilícito, né? Acontece tudo lá, mas agora eu tenho Jesus. O que eu vou fazer? É fácil? A gente fala: é fácil. Nem sempre é fácil, irmãos, mas precisa ser feito. Irmãos, eu fiquei assim impactado com a história de um avivamento que aconteceu no país de Gales, por um jovem de 26 anos, que ele começou a orar aos 16 anos por um avivamento no país de Gales, e aos 26 anos ele começou a pregar o avivamento. Robert Evans, e ele começou, irmãos, a chamar outros jovens da idade dele, e eles começaram a pregar o avivamento no país de Gales, e as pessoas começaram a se converter, irmãos, de caminhão, né, de multidões. Sabe o que aconteceu? Bares começaram a ser fechados, cinemas, boates, porque todos aqueles que possuíam essas coisas aceitavam a Jesus e diziam: isso não serve mais para mim, porque agora eu tenho Jesus, agora eu tenho a Cristo, vou ter que aprender a fazer outra coisa, mas essas coisas eu não tenho mais na minha vida. Eu quero perguntar para você nessa noite: o que você está disposto a deixar para trás por amor a Jesus? Você está pronto para deixar para trás as coisas que muitas vezes te ligam, que vinculam você ao pecado, que vinculam você ao mal? Nós, como igreja, precisamos pensar nisso, porque hoje só se fala de pandemia, só se fala, irmãos, de crise, mas nós temos que pensar mais profundo. Nós temos que pensar no nosso crescimento espiritual. Mas em último lugar, encerrando essa mensagem, se nós queremos buscar o prêmio da soberana vocação de Deus, que é identificar-se com Cristo, nós precisamos prosseguir naquilo que nos fortalece espiritualmente. Precisamos prosseguir em permanecermos comprometidos com Deus, diante das situações que nos deprimem, diante das situações que nos desanimam, diante das situações que muitas vezes trazem para nós prejuízos, mas nós temos ali o nosso compromisso com o Senhor. Jó, quem lembra de Jó, irmãos, na Bíblia? Jó sofreu, irmãos? Eu não conheço quem sofreu mais que aquele homem, além de Jesus, né? Mas um homem que dorme rico e acorda pobre, né? De um dia para o outro ele perde tudo. Sabe o que ele faz?
ele se ajoelha, levanta as mãos para os céus e diz: nu vim a este mundo, nu sairei deste mundo. O Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, um homem que não, vamos dizer assim, as riquezas não eram donas do seu coração, porque quem era o dono do seu coração era o Senhor. Um homem que perdeu pessoas, ele é mais doído, porque ele perdeu seus filhos, né? Depois ele perdeu a sua saúde, mas ele não perdeu o seu compromisso com Deus. Por que eu estou falando isso para você nesse tempo? Porque nós estamos vivendo um tempo de situações deprimentes, nós estamos vivendo um tempo de situações angustiantes, nós estamos vivendo um tempo de situações desanimadoras, mas o nosso Deus é o mesmo. Aquele mesmo Deus que esteve com Jó é o Deus que está do seu ladinho, é o Deus que participa da sua vida todos os dias. Ele sabe das suas perdas, Ele sabe das situações que você tem perdido em meio às dificuldades, e a única coisa que Ele quer que você faça é prossiga em manter o seu compromisso comigo. Porque se você mantiver o seu compromisso com Deus, lá na frente, querido, você vai ver o retorno desse compromisso vindo na sua vida, em forma de restituição, de bênção, de vitória. Mas hoje você precisa prosseguir, prossiga em acreditar no agir de Deus como resposta à sua obediência, como resposta à sua fé. Deus, Ele responde a quem obedece, Deus responde àquele a quem nele confia. Prossiga em continuar amando e guardando a palavra de Deus no seu coração. A Bíblia diz, falando sobre ela mesma: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Como que você tem tratado a palavra de Deus? A palavra de Deus, queridos, é vida. A palavra de Deus, ela te traz entendimento, discernimento de como você vai agir diante dos problemas, diante das dificuldades. A palavra de Deus, ela te dá sabedoria para você se desviar dos caminhos de morte. A palavra de Deus, ela esclarece diante de você o caminho pelo qual você está trafegando, para que você não tropece, para que você não caia no abismo. A palavra de Deus, ela te prospera. Salmo número 1: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, aonde, irmãos? Na lei do Senhor. Nela medita de dia e de noite, de dia e de noite. Aí, qual é o fruto disso? Será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas ficam verdes o ano todo, dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Quem quer prosperar? Então guarde a palavra. Por que que o personagem do Salmo número 1 ele é abençoado? Porque ele não se assenta na roda dos escarnecedores, porque ele não anda no caminho dos pecadores, porque ele não segue o conselho dos ímpios. Por quê? Porque antes ele tem o seu prazer aonde? Na palavra de Deus. Antes do conselho dos ímpios chegar no seu coração, o conselho da palavra já tinha chegado. Antes do conselho dos ímpios chegar na sua vida, o conselho da palavra de Deus já estava lá, fazendo a diferença no seu coração. Agora, quando você não ama a palavra, você não guarda a palavra, você não prossegue nesse propósito, nesse processo de ter intimidade com a palavra, irmão, você começa a fraquejar, você começa a seguir conselhos errados, você começa a se assentar na roda dos escarnecedores, você começa a se afastar de Deus. Então nessa noite prossiga em buscar a Deus, em amar a Deus, em amar a sua palavra, porque nessa palavra Deus tem vitória para você. Nessa noite eu quero terminar essa palavra aqui. 3 coisas nós precisamos fazer se nós queremos realmente crescer em Cristo. Não nos conformarmos com o crescimento que nós já alcançamos. Seja um eterno inconformado, seja insatisfeito. Eu posso melhorar, eu posso crescer mais, eu posso estar na escola bíblica, eu posso vir mais na igreja, eu posso orar mais na minha casa, eu posso ler mais a Bíblia, eu posso, porque eu quero crescer, eu preciso crescer.
né? A minha realização em Deus depende disso. Então não se conforme. Segundo, deixe para trás as coisas que impedem ou que atrapalham o processo do seu crescimento. O mal que você recebeu, o mal que muitas vezes já fluiu da sua vida, as coisas, os meios e as práticas do passado que te levaram ao sucesso, mas são pecado, são pecaminosos, não podem fazer parte da sua vida. Mas em último lugar, prossiga dentro daquilo que te fortalece, dentro daquilo que te traz mais perto do Senhor. Prossiga no conhecimento da palavra, prossiga em buscar a Deus na sua palavra, prossiga em amar a palavra de Deus e guardá-la no seu coração, prossiga em permanecer comprometido com Deus em tempos de situações deprimentes e desanimadoras. A situação pode ser ruim ao seu lado, mas dentro de você vai ter festa, se o Senhor estiver reinando no seu coração, amém? Pode ter muita coisa ruim à sua volta, mas dentro da sua vida vai ter vitória, vai ter luz, vai ter graça, porque o Senhor vai estar reinando no seu coração. E você vai ter forças para que, através da sua vida, o seu entorno seja mudado, né? O ambiente onde você está vai mudar a partir daquilo que você está vivendo em Deus. Não é o ambiente que vai mudar você, mas você vai mudar o ambiente onde você está, a partir do que Deus está fazendo na sua vida. Amém, querido? Nesse momento fique em pé, e eu quero nesse momento que a equipe de louvor vem aqui, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Você que tem algo